Bom dia, meu nome é George, do Brasil Minérios. Eu queria fazer essa pergunta ao Neto. Neto, você entende que o futuro é nós alcançarmos o estágio de interação entre a indústria, o produtor, o fabricante e a indústria de construção, como ocorre na Europa, que você já compra o bloco preenchido, já compra o bloco com o seu sistema já montado, você não tem que fazer isso em campo? Você acha que nós vamos alcançar isso? Qual que é a sua expectativa para isso? Sim, vamos alcançar sim. A ideia é a seguinte, né? Alguns de vocês, de algumas consultoras que estiveram com a gente lá, é assim, nós só não implementamos ainda, está pronto uma fábrica, está pronto o projeto, o galpão, uma fábrica de peças especiais. Qual é a ideia do setor, inclusive da CIT? É entregar o bloco pronto. Por que não fizemos isso ainda? Porque ainda não chegamos à conclusão final. Temos mais testes, que nem o Constantino falou, marcados com um projeto de bloco novo, um desenho totalmente novo, desenvolvido lá junto com o IPT, tem mais testes sendo feitos no IPT. A hora que se chegar à conclusão, isso é bom, ideal para o mercado. Não adianta a gente fazer uma coisa, não sei quem for palestrando isso, fazer uma coisa inviável com preço absurdo. Ninguém vai querer. Vamos olhar e vamos dar risada. Não vamos pôr uma Ferrari numa parede. Então, a ideia é a seguinte, estamos bem próximos de chegar a esse final. O que a gente entende? É colocar o bloco já preenchido, a automação já está toda desenhada por uma empresa italiana, o bloco já vai entregue na obra pronto. Então, a construtora, os nossos clientes, os projetistas vão, olha, um bloco pronto está aqui, um bloco com um drywall no meio está aqui, um bloco com argamassa de 3 está. Então, nós vamos dar várias opções para o cliente. E o ideal é que a gente consiga fazer isso com um custo viável. Não adianta nada fazer um negócio com custo, aí ninguém vai comprar. Mas a ideia é essa, entregar várias situações e, se possível, o bloco prontinho, preenchido, tudo pronto. Pessoal, aproveitem a oportunidade, não é sempre que nós temos esse naipe de palestrantes. Perguntas? Aí não vale, aí é covardia, hein? Fábio Vilas Boas, coordenador da revisão da norma de desempenho. Vem chumbo. Não, eu só queria saber, eu sei do Fúvio, né, já vi ele conversando isso, que a carga da parede influencia no resultado. Quando vocês ensaiaram aquelas paredes para ruídos, vocês tinham paredes carregadas ou só estava isolada, principalmente no resultado campo e laboratório? Não, os ensaios de acústica, em geral, eu não conheço nenhum no Brasil, e acho que nem sei se tem no exterior, que você tem carga aplicada no ensaio de isolação sonora. Normalmente a carga é aplicada no fogo, que é onde você tem isso impactando bastante, né? Isolação sonora poderia ter algum efeito no sentido de você induzir alguma trinca, né, que pudesse prejudicar o desempenho, mas, de fato, Fábio, eu não conheço nenhum laboratório que faça com carga esse ensaio. Tito, do Rio Grande do Sul. A importância da porosidade da argila no desempenho do sistema foi determinada aí pelos ensaios de vocês? Não cheguei a perceber lá, né? Na hora de passar os ensaios lá, não mencionou. A gente descobriu que é importante. O quanto é importante, a gente não chegou a determinar, mas tem uma relação entre os poros que você percebe em materiais, poros abertos, entre poros fechados, onde quanto argamassa sua também de revestimento tiver essa diferença. Do bloco, vou falar do bloco em específico, poro aberto, poro fechado, tem uma diferença relativamente grande, e densidade dele, quando é o mesmo poro fechado ou poros abertos, a densidade do material, também quando você usa a granometria da nossa, vamos falar da massa, da argila, maior ou menor, também influencia. A gente pegou e descobriu isso daí. Por isso que a gente conseguiu baixar o peso e ter relativamente o mesmo resultado. Nós temos duas perguntas agora.
que é literalmente perguntas casadas, mas ladies first, viu, Marco? Então, Miriam, por favor, os dois pediram o microfone ao mesmo tempo. Vamos lá. Não foi combinado. Foi combinado. Meu nome é Miriam Ador, sobre o TRF nas paredes de elevadores. Gostaria de saber como é que fica o sistema testado em relação à porta do elevador, porque vocês passaram os testes para as paredes, né, com muita preocupação de revestimento interno, né, o interno de um lado sem revestimento, que é o caso do elevador, e como é que fica a questão da porta do elevador. Professor Bernardo, essa é para você. A gente tem que entender que a gente segue a norma, né? E então, na verdade, a gente tem alguns problemas na prática um pouco em relação a isso, né? A primeira, a própria questão da estrutura, quando é alvenaria estrutural. Agora baixou um pouco o TRF em algumas legislações, mas, por exemplo, aquele famoso TRF de 4 horas, poucas estruturas também têm TRF de 4 horas, né? E às vezes a gente se preocupa demais com a alvenaria de vedação e não se preocupa com a estrutura. A própria porta do elevador, que 30, 60 minutos, dependendo do caso, que vai ser o TRF dela, é menor que a alvenaria. Mas também a segurança contra incêndio a gente tem que olhar como um todo, né? A própria fachada a gente tem esse problema, né? Ou seja, a fachada, por exemplo, a gente pode vedar ali na pele de vidro, né, que vai estar atendendo a norma, mesmo que os vidros não sejam resistentes ao fogo em alguns casos. Então, ou seja, nós temos uma série de pequenas lacunas na norma que, se o projetista souber enxergar isso e souber solucionar isso, não tem problema algum, né? Agora, se realmente é só uma busca de atender a norma item por item, às vezes pode ter algumas lacunas, sem dúvida. Essa é uma delas. Essa é uma delas, né? Ou seja, nós tivemos agora um empreendimento que estava sendo muito exigido o TRF da parede de vedação, e a estrutura tinha um TRF de 1h30, mais ou menos, pela nossa análise, né? Só que isso ninguém se preocupa. Na verdade, o projetista estrutural deveria se preocupar mais. Só que quando a gente começa a entrar na norma 15200 do projetista estrutural, também, não querendo generalizar, às vezes já começa a escapar um pouquinho do escopo, né? Então, são algumas lacunas que se tem, sim, sem dúvida. Marco. A minha pergunta é mais simples. É só saber se vocês fizeram os ensaios... Diga quem você é, por favor. Eu sou o Marco Ador, da Ador Associados, né? E eu perguntava para a equipe aí toda gente boa, se fizeram os ensaios com as caixas elétricas, simulando um pouquinho os que foram feitos no Canadá, lá com o drywall, se vocês chegaram a ter algum resultado similar aí, porque é o que acontece na prática nas edificações aí. Nós não fizemos ensaio com caixas elétricas no drywall, fizemos na alvenaria para o fogo, nós fizemos, e resultados interessantes. Resultados interessantes, a influência das caixas é sabida, não há dúvida, né? E agora há alternativas para tudo, né? Acho que o Fulvio mostrou lá os ensaios do drywall, com isolamento e tal. Para o fogo, a gente tem, quando pinta com tinta intumescente, tu resolve. Ou seja, tudo há solução, né? Claro que há um custo e há uma preocupação e um conhecimento envolvido, mas tudo há solução. Bom, então, resumindo, teoricamente a norma deveria proibir o uso de caixas elétricas, não, porque nenhuma norma proíbe. Não, proíbe, mas recomendar. Imagina o seguinte: se não passa na acústica, se não passa no fogo, ou eu tenho muito trabalho. Mas nós não podemos afirmar que não passa. Nós temos que analisar. Marco, por isso eu pergunto. Tem cuidados de projeto que você precisa tomar para isso acontecer, assim, para passar, como chamar assim, né? O Bernardo levantou, você vê lá um dos slides que feito lá no Canadá, eles encheram de lã. A lã compensou, em termos acústicos, a perda que você tem. Para drywall está tranquilo. Eu estou mais preocupado com a alvenaria, que eu não consigo colocar lã dentro de uma parede simples de alvenaria. Então, vamos por partes, né? A gente está fazendo estudos aqui, ainda não tem isso tão sistematizado quanto esse relatório que está no Canadá, que a coisa está madura. A gente já está vendo algumas soluções que você pode fazer, onde você perde menos ou, eventualmente, você não perde essa questão do desempenho acústico. O que a gente está alertando é o seguinte: você não pode destruir o elemento de separação, seja um bloco,
seja um drywall, que você cria um canal direto de passagem. E isso a gente vê ainda até hoje, apesar dessa informação qualitativamente já vem sendo passado, acho que desde o primeiro seminário de norma de desempenho, 2013, né, Maria Angélica? Alguns meses depois. Até antes. Então, até antes, mas usando ela com o marco dela entrada em vigor, 2013, né? Então, ali os primeiros seminários a gente já falava, olha, atenção para isso. Agora a gente achou um relatório que quantifica para um sistema muito bem estudado. A gente está fazendo essa mesma quantificação aqui para o Brasil, mas a mensagem permanece. Não vai fazer isolação sonora da parede com o fundinho da caixinha de elétrica. É isso que você está fazendo. Não você, perdão, né? Que está se fazendo, né? Eu ponho muito você, eu ponho muito eu na hora que eu falo, que está se fazendo na hora que a gente faz isso. Então, descasa, pelo menos põe no furo do bloco diferente, ou põe no outro bloco, que você começa a cortar estes caminhos diretos. O quanto, desculpa, só para fechar, isso a gente precisa fazer mais algumas medições. Essa era a questão, ou seja, mesmo colocando num bloco descasado, quanto eu perco? Porque, às vezes, é o que você falou, eu gasto um dinheiro na parede e, por causa de um ralo acústico, eu perco um problema. Não sei se a gente vai ficar só postergando o diagnóstico, né? Uma das soluções... Só um comentário, né? A gente nunca vai conseguir que uma norma... Eu tenho trabalhado em muitos empreendimentos, né? E tenho visto que a gente nunca vai conseguir, numa norma, prever N situações, né? E, às vezes, eu respondo para o meu cliente assim, isso a norma não pensou, né? Como se ela pudesse pensar. Então, na verdade, quando eu mostrei lá atrás que tem que unir a caracterização do sistema que o fabricante faz com o conhecimento de projeto e o conhecimento de execução, é porque, a partir de todos os fatores, por exemplo, que o Fúvio colocou, a gente tem que ter o conhecimento para analisar as situações, cada uma, que a gente encontra em diferentes projetos. Podemos ter diretrizes? Podemos. Por exemplo, nossos colegas de sistemas prediais, né, a gente tem que conseguir que eles, cada vez mais, nessas paredes que têm uma exigência maior, como a parede de 45 dB, que eles, como diretriz de projeto, tirem ao máximo as tubulações que passam aí, né? Então, nós vamos ter que evoluir aí no conhecimento de projeto. Por isso que eu sempre falo, projeto é muito importante. Bom, só complementando, um dos sistemas que a gente testou para ter essa quantidade, eu acho às vezes exacerbada, que a gente quer colocar nessa parede de geminação, é esse sistema mola-massa-mola que a gente testou com o drywall. O drywall realmente tem isso muito bem resolvido. Então, uma parede, você consegue manter a parede monolítica ali intacta, no miolo, e você passa toda essa tubulação pelo drywall e consegue resolver muito bem com manta, sem problema nenhum, entre essas duas faces. Por isso que a gente testou, essa foi uma das premissas que a gente colocou na hora do desenvolvimento dos nossos sistemas, e a gente está trazendo para vocês os resultados, e a gente pretende, aí, com algumas parcerias que estamos fechando aí no futuro, ter mais soluções ainda sobre isso. Esse, na verdade, é um dos mitos que a gente colocou lá. Como outros grandes mitos que a gente tem que ou confirmar ou derrubar na questão de acústica. Tá? É uma brincadeira que eu faço, e é um programa que eu gosto muito, mas é real. É um dos mitos que a gente tem que ou confirmar ou derrubar no mercado, porque a gente não tem certeza e comprovação dos nossos sistemas brasileiros. Não, de outros países isso já está resolvido há muito tempo. Eu entendo que a gente tem que olhar para fora, ver como é que eles resolveram e trazer isso, internalizar isso daí, mas que a gente tem que resolver nós, Brasil. Pessoal, Renatinho, bem objetivo. Última pergunta. Renato Mesquita, da Roxford Tange. Bom, primeiro parabenizar a CIT pelo trabalho, né? E depois para falar que vocês estão ajudando a contribuir com esse seminário para o frio na barriga que dá dos construtores e dos incorporadores, né? Nossa preocupação é muito grande, porque a gente é o avalista final, né, dos sistemas, e a gente vê que está tudo muito novo, com muitas dependências, né, e um cuidado muito grande que nós temos que ter. Nós, particularmente, temos tido uma certa precaução de tentar, na parede,
na própria construção da parede, sem o revestimento, já atender às questões, especialmente de acústica. E deixando nos compartimentos mais delicados, né, mais, que exige melhor, até uma folga de arquitetura, nas dimensões, 2 centímetros, 3 centímetros, dependendo do que é. Às vezes na escada, né, a questão do incêndio, para colocar algum revestimento posterior. E a gente vê o quê? Que nesse resultado do drywall, a fazenda colocando o drywall, ele não seguiu a lei das massas, né? Porque o drywall é muito leve, né? E deu um ganho bem grande, considerável. E queria perguntar para vocês o seguinte, se foi feito com perfil, se não, se tem algum ensaio com placa colada, por exemplo, né? Que poderia ser, no caso que a gente pensa o quê? Numa eventualidade, num caso, num problema com o cliente, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, queria que você falasse um pouquinho mais da questão do componente com o drywall. Tá, Consta, eu só queria assim, a gente tem que ser muito objetivo, nós estamos no limite do tempo. Tá? A gente fez com perfil, porque a gente entendia que tinha que ter manta, a gente sabia se você colar a placa, a gente tem teste de alguns amigos do Sul, né, que não teve ganho nenhum a placa somente a placa colada. Você realmente precisa da manta. A manta que faz a diferença. A placa, ela ajuda, mas não resolve. A manta vai ter. Então, por isso que a gente fez o teste com o perfil foi 7, né? Se não me engano, agora de cabeça, se não me engano, foi 7 de cada lado, e a manta também para ter essa proteção. Porque tá? Sendo objetivamente, foi isso. Tá? Só para colocar para você, nós estamos com um teste marcado no IPT, que o nosso parceiro está ali. A gente vai fazer esse teste de várias maneiras e vamos ter vários resultados, ver a diferença que vai dar. Já está até marcado o teste. Tá? Só para a gente fechar, ele mencionou aqui, nós estamos também com a diretoria, os 2 diretores da Cerâmica Pauluzi, que foi a pioneira em fazer os ensaios no setor cerâmico, lá no Rio Grande do Sul, que também tem uma vasta experiência nisso. Os 2 Juans estão aqui na frente, vocês também podem trocar ideias com os 2 aqui de Lambuja, já que eles vieram de Porto Alegre exclusivamente para esse evento. Gente, nós temos que fechar essa primeira parte. Espero que tenha tido um grande aproveitamento por todos vocês, pela riqueza do que a gente viu aqui. Nós vamos sair para um intervalo bem breve, 15 minutos, para a gente não extrapolar muito o nosso tempo no final. As 2 próximas palestras dão continuidade agora falando de um aspecto específico que nós temos preocupação aqui em São Paulo, que é a questão da ligação da interface entre estrutura e vedações no desempenho estrutural, e com a questão da vida útil, que todo mundo tem extremas dúvidas.